Bom dia, boa tarde, boa noite, time. Tudo jóia com vocês? Então, hoje nós vamos estar falando aqui sobre Revolução Industrial. Tema recorrente em vestibular futuramente. Tema muito recorrente também nas outras disciplinas. É engraçado que também aparece ali um pouco em ciência, aparece às vezes um pouco em geografia, porque é um tema que mudou o mundo. Ele modificou a história. E você não entende, o pior de tudo, você não entende o mundo hoje como ele é, como ele se organiza, como ele se estrutura, se você não entender a Revolução Industrial. Aí a importância da Revolução Industrial. Hoje nós vamos estar abordando aqui de uma forma bem sucinta alguns aspectos sociais, políticos, estruturais que aconteceram especificamente no lugar, porque a Revolução Industrial tem data, tem contexto e tem o local onde aconteceu. A Revolução Industrial aconteceu durante o século XVIII na Inglaterra. Mas vem pra cá que eu vou chegar ali pra gente poder chegar nessa história melhor, contextualizá-la melhor, tá? Pra gente entender especificamente o que aconteceu, o que permitiu inclusive que a Inglaterra chegasse a ser essa potência industrial, chegasse a ter o contexto adequado para que acontecesse isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. A revolução, você tem que entender a revolução industrial dentro de outras revoluções. Tanto que tem um historiador muito famoso, chamado Eric Hobsbawm, que fala assim que ele chama esse período de Era das Revoluções. Professor, por que ele chama de Era das Revoluções? Porque acontece uma série de revoluções que demonstram uma mudança estrutural e política no mundo. O que essa mudança está demonstrando? Ela está demonstrando especificamente que o poder está deslocando do rei absolutista, da igreja, e ele está passando para uma classe e ascensão que é a chamada burguesia. Entenda a burguesia aqui como empresariado daquela época, como os donos de meio de produção daquela época. Eles começaram a surgir no final da Idade Média e eles começam a ganhar força nesse contexto. Inclusive, alguns tendo uma capacidade econômica maior do que o próprio rei absolutista, ou aqueles que conseguiram uma ascensão muito forte. Preste atenção em alguns pontos. Se ligue em alguns pontos. A Revolução Industrial é uma das revoluções que vão estar transferindo esse poder. Então, daquilo que a gente chamava de antigo regime para a burguesia. Ok? Então a gente pode falar, por exemplo, revoluções inglesas, tá? Que vão acontecer na própria Inglaterra, como a puritana. Elas estão passando do poder político do rei para a burguesia, que não tinha, por exemplo, os direitos de voto, direito de escolha dentro do processo econômico. Eles não tinham esses direitos. Então observe essa transferência. A Revolução Industrial também, só que muito dentro do ponto de vista econômico. Essa transferência de poder, não mais do antigo regime, que é no caso rei absolutista, a religião com um poder muito grande, você passa esse poder aos poucos para a burguesia. Então a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas e a Revolução Industrial, ela está dentro, ela é palco desse processo também. Não podemos esquecer também da Revolução Francesa, que também vai estar no palco, só que de um outro lado, debatendo direitos civis e sociais. E essa transferência desses direitos civis e sociais para alcançar uma maior parte da sociedade. Observe que a Revolução Industrial, ela se encaixa dentro desse contexto. Ela se encaixa dentro desse contexto maior que é chamado de revoluções burguesas. Ok? Visto esse debate, o primeiro debate aqui, vamos pontuando. Primeiro debate, as revoluções burguesas. Entender que ela está encaixada dentro de uma revolução que está transferindo cada vez mais os direitos, tá? E o poder de produção, tirando ele especificamente daquilo que era conhecido como antigo regime e passando ele para a ala em ascensão, que é conhecida como burguesia. Outro ponto aqui que nós precisamos debater, tá? Por que a Inglaterra? Qual o motivo que a gente coloca a Inglaterra como a pioneira no processo de revolução industrial? Quando eu falo pioneira, é a que saiu na frente, é aquela que correu na frente dos outros países. Gente, em questões econômicas, quando a gente chega no século XIX, nenhum país consegue se comparar à Inglaterra. O país que mais chegaria próximo era a França, e mesmo assim era muito distante. Como é que ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso através da Revolução Industrial, tá? De um processo conhecido como Revolução Industrial. Mas por qual motivo aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra? O que levou a Inglaterra a passar por esse processo conhecido como Revolução Industrial? Eu vou bater em algumas teclas aqui para a gente entender. Vamos entender aí alguns pontos.
Primeiro ponto, ok? Primeiro ponto, os chamados enclosures, ou também apareceu, já vi isso aqui em prova, colocado como as políticas de cercamento. Políticas de cercamento. O que é essas políticas de cercamento? Eram as tomadas de terras, era tornar aquelas terras que antes eram públicas, eram utilizadas ali sem uma documentação, tornar elas privadas, principalmente para criar ovelhas. Isso fez com que um grande número de pessoas que viviam no meio rural fossem para cidades. E a gente precisa entender que para acontecer uma revolução industrial, você precisa ter mão de obra. Então essa mão de obra vem dos enclosures, vem dessa política de cercamento de terras, que expulsou esses trabalhadores rurais de lá, principalmente para criar ovelhas, porque a ovelha produzia a lã, que produzia o tecido, e era muito mais rentável do que você deixar os trabalhadores produzindo bens ali agrícolas ou algo do gênero. Então você expulsa esse pessoal de lá. Então, primeiro ponto. Segundo ponto importante que vai acontecer, eles vão virar os donos dos mares. Principalmente ali durante as revoluções inglesas, que eu falei para vocês que eram as revoluções que estavam inseridas dentro desse contexto de transferência de poder do antigo regime para a burguesia, você vai perceber que eles vão ser os donos dos mares. Vão ter uma marinha, principalmente, né? Vão ter um poder sobre o mar muito grande. Tanto que eles vão fazer o chamado ato de navegação durante o período do Oliver Cromwell, que vai causar um certo imperialismo, ou seja, eles vão mandar no mar, no Atlântico, durante um bom tempo. Falando assim, olha, para você passar aqui pelo Atlântico, fazer inclusive comércio no Atlântico, você vai ter que pagar uma taxa pra gente. Ok? Olha o poder deles em relação ao mar. E esse poder, inclusive, garante a eles uma certa ascensão econômica. Inclusive, a Revolução Inglesa, vamos colocar ela como terceira aqui, já temos 3 pontos, a Revolução Inglesa também é caracterizada como uma característica que permitiu que a Revolução Industrial acontecesse. Que permitiu que ela acontecesse, porque a Revolução Inglesa, ela tira literalmente o poder da mão do rei e passa esse poder para a burguesia. Porque cria parlamento, limita o poder do rei, tá? Por isso que a gente chama a Inglaterra até hoje de parlamentarismo, de monarquia parlamentarista, tá? Por quê? Porque apesar de existir um rei, esse rei não manda no país de forma concreta, ele não controla o país nos seus nuances. Quem controla o país de fato, quem vai fazer esse processo, professor, de controlar? Quem vai fazer isso é o parlamento, junto com o primeiro-ministro, que vai ser eleito pelo parlamento. Então ali, ó, tem uma ala política construída que vai mandar, não é mais o rei. Essa transferência permite, junto com o ato de navegação, que eu comentei anteriormente, permite que eles tenham dinheiro, que eles tenham capacidade financeira para produzir a Revolução Industrial. Porque você precisa de dinheiro também para fazer isso. E por último, né, o quarto aqui que a gente vai colocar é que na Inglaterra existia alguns bens naturais que ajudaram no processo. Por exemplo, o carvão mineral, tá? E o ferro. Esses dois elementos que tinham em abundância na Inglaterra naquele momento permitiu que acontecesse isso. Então, eu não sei se vocês observaram aqui, no mínimo 4 elementos, tá? Diferentes que a gente colocou. Todos esses elementos são um conjunto de coisas que demonstram que para acontecer a revolução não bastava, não era em qualquer lugar que iria acontecer. Você tinha que ter, primeiro ponto, dinheiro para fazer a revolução, mão de obra para fazer essa revolução. Precisava ter um contexto ambiental, de recursos naturais que permitissem que isso acontecesse. Você precisava ter uma política adequada para acontecer. E tudo isso, todos esses 4 elementos eram encontrados especificamente na Inglaterra. E é por isso que aconteceu dentro da Inglaterra. Ok? Não aconteceu em outro lugar. Compreenda aqui que revolução industrial é um conceito dentro da história. Você não pode definir ele de qualquer jeito. Pode definir ele de qualquer forma. Então, ter indústria em um país não caracteriza o país como um país que passou por uma revolução industrial. O que demonstra que um país passou por uma revolução industrial são alguns pontos. Por exemplo, a mudança do eixo populacional. Quando eu falo eixo populacional, é a mudança, a saída do pessoal da população do campo e a transferência dela para a cidade. Isso aconteceu durante o século XVIII na Inglaterra. Tá? Êxodo rural, saída do campo e vinda para a cidade. Segundo ponto importante, o PIB, ou seja, a economia de um país, ele começa a depender desse processo industrial. Ele começa, inclusive, a se organizar a estrutura social a partir dessa economia industrial. Então, na Revolução Industrial, não é qualquer questão que a gente coloca aqui, só porque existe indústrias,
passou por uma revolução industrial. Não tem nada a ver. Existem conceitos, tá? Inclusive, vale salientar aqui, colocar alguns pontos, porque depois a gente vai falar lá na frente, no início do século XX, e depois no final do século XX, a gente vai falar em segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. É importante pontuar que ali a gente tem uma evolução da revolução industrial, mas a revolução em si é só uma. Ali você tem uma evolução, ok? Porque no segunda revolução industrial, você vai produzir, por exemplo, a gente coloca alguns pontos, o surgimento da eletricidade, do carro, do avião. Na terceira evolução é uma técnica informacional. O advento, por exemplo, da internet. Observem que é uma evolução, mas a revolução em si ela já aconteceu. É essa primeira que a gente está falando que aconteceu no século XVIII, especificamente na Inglaterra, por conta de um contexto que permitia isso. Um ponto aqui importante, antes da gente seguir, tá? Um ponto importante. Presta atenção nesse detalhe. Quando nós colocamos revolução industrial, entenda que está substituindo a força, porque a força que era utilizada antes da Revolução Industrial era chamada manufatura. Entenda mano, inclusive é uma palavra ali que vem do grego, como utilização física, força física. A energia de produção ela vinha da força física, ou mesmo de tração animal. E agora, não, você substitui essa força física, né, humana ou de tração animal por um elemento de transformação de combustível que vem da física e da química. Uma transformação físico-química, tá? E aqui entenda como combustível, naquele momento, carvão mineral, que vai causar a produção da energia das máquinas. Então esse elemento, essa transformação, saída da manufatura para a maquinofatura, ela passa por esse processo, né, da força motriz. Da onde que vinha a força motriz? A força motriz antes vinha dos animais ou da força humana. E agora não. Você vem de elementos, de combustíveis, no caso especificamente aí, o combustível mineral, o carvão mineral, que dava o poder. E entenda que esse carvão mineral, ele causava um impacto muito grande de transformações. Ele causava uma contínua, porque o ser humano ou animal, ele vai cansar em algum momento. Quando você tinha um carvão mineral, a utilização era a longo prazo. Então a sua produção, ela dobra, triplica. Costumo falar que se você chegava até o século XIV para comprar um sapato, você ia no artesão, que era quem produzia, você encomendava o sapato. Após a Revolução, encomendava. Eu quero ir numa festa, amanhã. Para mim ir nessa festa, eu não poderia, no século XIV, tá? Antes da Revolução Industrial. Revolução Industrial, século XVIII, especificamente Inglaterra, ok? Se eu venho antes disso, eu encomendava o sapato para mim poder ir na festa daqui a algumas semanas. Porque ia ter um processo laboral cansativo de produção do sapato, dentro do processo da manufatura. Quando eu falo sobre a Revolução Industrial, é você chegar num lugar e ter vários sapatos, porque o número de produção triplicou, alterou, modificou. Então compreenda a Revolução Industrial como um conjunto de coisas. Não como uma coisa específica, mas como um conjunto de coisas. Ok? Partindo agora para um aspecto muito importante. Talvez seja o principal da aula. Foca aqui. Vem comigo. Vamos para cima. Quando a gente coloca a Revolução Industrial dentro do processo de alterações, ela não é só uma alteração econômica. Ela afeta a sociedade, as estruturas sociais. E eu vou até além. Ela afeta inclusive as cidades. Como assim, professor, ela afeta a sociedade? Inclusive, olha que coisa, essa aqui é um pouco mais complexa, eu vou deixar ela para colocar lá no final da aula, que é a questão do tempo. A própria concepção de tempo ela vai alterar. É nesse momento que o relógio surge e que o controle do tempo ele é tão colocado. Deixa esse ponto para o final da aula. Vamos voltar na questão social e da estrutura urbana da sociedade, da organização urbana, como é que os prédios são colocados, como é que as cidades vão surgindo e se organizando. Quando a gente fala sobre a questão social, e esse é um dos principais pontos que é colocado nos livros de história, que é debatido pelos historiadores, é porque quando a gente pega a questão social, ela é alterada drasticamente. O trabalhador ele vai passar por uma série de transformações muito complicadas. Primeiro, esse trabalhador que vai parar na cidade, nem sempre ele arruma um emprego. Tá? Esse trabalhador que foi expulso, lembra lá que eu falei lá atrás, sobre as políticas de cercamento de terra, que expulsavam os trabalhadores do campo,
tornava aquela terra particular, privada, e esses trabalhadores eram obrigados, eles não tinham documentação para provar que aquela terra era deles. Então o Estado chegava e falava, não, essa terra aqui é minha a partir de agora, você não tem documentação para provar. E essa galera migrava para a cidade. Quando eles chegavam na cidade, você não tinha, a cidade, os trabalhos que surgiram não abarcava todo mundo. Então você tinha um grande número de miseráveis nas ruas. Não é à toa que grandes livros da literatura são escritos nesse momento. Por exemplo, tem um livro muito famoso, Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é escrito num contexto de primeira revolução industrial. Charles Dickens, que também é um escritor da literatura, ele também fala sobre isso, na literatura dele, num livro chamado Grandes Esperanças. Fala sobre um número de miseráveis que estavam presentes dentro daquele momento da Inglaterra. Então a Inglaterra, junto com a França, passando por esse processo complexo, que a Revolução Industrial coloca condições de vida muito difíceis. O número de doenças que surgem, principalmente porque a cidade não tinha a menor organização. Tá? A fumaça que era soltada pelas máquinas, elas não eram organizadas e pensadas hoje em dia como é pensado por um urbanista. Hoje em dia você não pode montar a cidade de qualquer jeito. Existem regras, existem formas. Né? Existe aquilo que eles chamam de arborização da sociedade. Coloca a árvore em locais específicos para evitar a contaminação, por exemplo. E especificamente, o trabalhador, não existiam leis trabalhistas. O trabalhador trabalhava entre 14 e 18 horas. O advento do café, como uma coisa que daria uma potência maior de trabalho, era uma coisa muito recorrente. O salário era um salário de miséria, um salário muito baixo, que fazia com que toda a família, anteriormente, se a parte da família ficava para cuidar das crianças e da casa, como era anteriormente ali, esse processo acaba. Tá? E agora toda a família se vê numa condição de ter que trabalhar. Então criança, chegou nos 10, 12 anos, elas já estavam dentro das fábricas. No trabalho laboral. Então, 14, 18 horas de trabalho, formas exaustivas, o número de doenças, porque agora você tem uma quantidade, porque anteriormente a gente falava num contexto em que a ruralização era uma regra. Então, cada pessoa vivia dentro de uma aldeia específica e era muito difícil você transferir doenças. Agora, primeiro, não há organização de esgoto. Então você vê aquele lixo da cidade correndo no meio da rua. Um número de miseráveis muito grande, pessoas que não se alimentam direito. E por outro lado, um contato entre as pessoas. Isso causa com que as doenças fiquem muito mais fortes. E elas conseguem passar mais fácil, pessoas com condições de vida muito difíceis e um número de gente muito grande morrendo. Por isso que ela é tão, do ponto de vista social, do contexto social, é por isso que a Revolução Industrial ela é tão marcante. Ela é muito complicada para a classe social. E é claro, né, você divide. Último ponto aqui para a gente trabalhar, tá? Você divide a sociedade em dois. Porque nesse contexto, de acordo com Eric Hobsbawm, por exemplo, quem era dono do meio de produção, aquele que comandava as máquinas, as fábricas, que era o dono das fábricas, ele era necessariamente rico. Ele controlava as relações de trabalho. Não existia um Estado interferindo naquele contexto. E quem era proletário, era aquele que trabalhava, que só tinha um tempo a oferecer, o seu tempo de serviço, que não era dono dos meios de produção, ele era necessariamente pobre. Ok? Então você vê uma distinção muito grande. As lutas dos trabalhadores, um contexto de conflito, inclusive, entre essas duas classes, vai gerar depois, posteriormente, leis trabalhistas, quantidade de horas, né, uma semana, férias e tudo mais, todo esse debate posteriormente. Ok? Então, só retomando aqui, para a gente finalizar a aula, já está chegando aqui nos 20 minutos, a gente colocar alguns pontos em específicos, pontos que a gente precisa bater na tecla e considerar, ok? A Revolução Industrial, então, observe que ela tem causas distintas na sociedade. Ela pega a questão estrutural da cidade, como eu apontei, ela pega a questão social, a questão econômica, e ela se encaixa dentro das grandes revoluções que são conhecidas como revoluções burguesas. No mais, estou aqui, tá alcançando aqui meus 20 minutos. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Até a próxima.